Linda, Girleide, Cirlei, Líbina Tayane, Rogério Luiz, Joyce, Maria de Jesus, Sabrina, Bianca, Jocely, Débora, Jane, Wallace, Bruno, Juraci, Karina de Souza, Natalino, Tati, Helena, as cidades com as suas igrejas, Campo Novo, Sapezal e Cuiabá, as finanças e também o irmão Silvio e a irmã Sandra lá de Cuiabá. Que os irmãos continuem orando, colocando cada um desses nomes na lista de oração diária de vocês. A programação da semana: terça-feira, às 19 horas, temos o nosso culto de oração. Quinta-feira, às 19 horas, temos o nosso culto. Sexta-feira, às 19 horas, o discipulado na casa do irmão Elton. Sábado, às 14 horas, reunião de diáconos e aspirantes a líderes. A limpeza da semana é da irmã Edilma. Domingo, 17 horas, discipulado de dança. E às 19 horas, o nosso culto da família. Então, repetindo, terça-feira, 19 horas, o nosso culto de oração. Quinta-feira, 19 horas, o nosso culto. Sexta-feira, 19 horas, o discipulado na casa do irmão Elton. Sábado, 14 horas, reunião de diáconos e aspirantes a líderes. A limpeza da semana é da irmã Edilma. No domingo, às 17 horas, discipulado da dança. E às 19 horas, o nosso culto da família. Amém? Todo mundo encontrou? 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu vos elogio, porquanto tudo vos lembrais de mim, e vos tendes apegado fielmente às tradições que vos transmiti. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem, o cabeça da esposa, e Deus, o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Assim, se a mulher não cobre a cabeça, então deveria cortar também o cabelo. Se, no entanto, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, então ela deve cobrir a cabeça. O homem, contudo, não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porquanto o homem não se originou da mulher, mas sim a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Amém. Esses versículos aqui, o Senhor me fez meditar um pouquinho a respeito da comparação do nosso relacionamento com Deus. Porque aqui ele fala que a mulher deve cobrir a sua cabeça como forma de proteção, né? Sabe o que o Espírito Santo me fez pensar aqui? Porque Deus, em muitas parábolas, digamos assim, o Espírito Santo, ele compara o nosso relacionamento com Deus com o casamento. No entanto, que ele nos chama de noiva de Jesus, né? E o que isso me fez pensar aqui? Que as nossas atitudes, as nossas ações, a maneira com que a gente vive, honra e desonra o nosso Deus. Porque fala que Jesus é o cabeça.
Jesus é o cabeça da igreja. E nós, no papel de noiva, as nossas ações, a maneira que a gente vive, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente ensina, as nossas opiniões, honram e desonram o nosso cabeça, que é Jesus Cristo. Então a gente precisa compreender que é necessário pensar e muito em todas as nossas ações, porque as pessoas esperam e devem enxergar Jesus Cristo através da nossa vida. Então tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente fala, a gente tem que ter essa consciência de que aquilo que a gente faz de bem honra o nome do Senhor, e aquilo que a gente faz de mal desonra o nome do Senhor. A gente precisa aprender a ter essa consciência. Todas as nossas ações, se nós declaramos ser filhos de Deus, devem honrar o cabeça e não desonrar. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias, Pai, que são enormes e são tremendas sobre as nossas vidas todos os dias. Te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, por mais essa oportunidade de estarmos juntos como irmãos reunidos para louvar o teu nome, para te adorar através dos louvores e para receber a tua palavra, Senhor, receber o teu alimento. Porque nós, Senhor, como igreja brasileira, ainda não percebemos que temos um privilégio que muitas pessoas pelo mundo não têm. Pessoas que precisam se esconder para poder falar sobre o teu nome. Pessoas que precisam se esconder para poder pegar uma Bíblia na sua mão. E nós temos a total liberdade e não damos valor para aquilo que o Senhor nos deu. Que nós possamos, Senhor, aprender a dar mais valor para a liberdade que o Senhor plantou no meio da nação brasileira. E entender que a liberdade não é desculpa para a libertinagem, mas é um dever para viver a tua palavra no meio desse povo. Porque a tua igreja não vai fazer a diferença, vivendo da mesma forma com que o mundo vive, pensando da mesma forma com que o mundo pensa, mas sim, Senhor, vivendo a tua palavra, mas sim tendo atitudes, tendo ações que honram o nosso cabeça, que é Jesus Cristo. Pai, que o Senhor crie essa consciência, Pai, no nosso meio, e que nesse momento o Senhor leve embora, Pai, todo o cansaço, o Senhor leve embora toda a distração, leve embora, Pai, todo e qualquer pensamento ou sentimento que possa ser usado pelo inimigo para atrapalhar esse momento que foi separado para Ti. Que o Senhor não permita que o diabo torça a palavra que o Senhor trará para o nosso meio essa noite, mas que a Tua palavra, Senhor, possa gerar vida e transformação em cada um que se encontra aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Marli. Abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios 11, versículo 24. Provérbios 11, 24 diz assim: quem reparte generosamente seus bens e suas riquezas. Não, vamos ler de novo. Quem reparte generosamente seus bens, vê suas riquezas aumentarem, e quem procura reter mais do que necessário, acabará em pobreza. A pessoa generosa terá sempre mais e mais, e ela receberá de volta todo o bem que ela faz. Amém? Aqui são coisas assim que falam conosco.
Aqui Deus diz assim, que quem reparte seus bens, vê suas riquezas aumentarem. E quem procura reter mais do que é necessário, acaba em pobreza. E a pessoa generosa terá sempre mais e mais. Amém, irmãos? Se você crê nisso, que Deus possa se retribuir 100 vezes mais na sua vida. Que você e eu possam ser fiéis naquilo que nós pegamos para fazer. Amém? Nós somos colaboradores do reino de Deus. E é com isso, com a nossa fidelidade, que o reino de Deus se expande, que a palavra de Deus vai até os confins da terra. E outra coisa, nós nunca vamos nos cansar de falar sobre isso, porque a palavra de Deus se renova cada manhã. De repente, hoje esse ano eu deixei de ser fiel. Eu preciso aprender que eu preciso ser fiel. Eu preciso voltar da onde eu parei e continuar, porque a obra de Deus ela tem que continuar. Amém? Eu, você, todo mundo que está aqui está sendo preparado para algo. Então, seja fiel, porque quando você estiver aonde muitos missionários estão, Deus vai ser fiel com você. Quando você estiver na necessidade, Deus vai ser fiel com você. Quando você estiver na angústia, Deus vai ser fiel com você. Enquanto todos vão estar desesperados à procura de algo, Deus vai suprir sua necessidade, porque Ele é fiel. E Ele vai visitar até a terceira, quarta, quinta geração, por causa da sua fidelidade hoje. Amém? Pensa sobre isso. Mas que Deus possa falar com você durante esse culto, através do louvor. Amém? Feche seus olhos e agradeça a Deus por você estar aqui. Gostaria que o diácono Flávio ele recolhesse o dízimo nessa noite. Amém? Oh Deus, nós te louvamos, Senhor. Pai, obrigado por estarmos aqui. Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue falando conosco, Pai. O Senhor nos mostrou, ó Deus, que quem reparte os seus bens generosamente, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, ó Deus, o Senhor disse que nós podemos ver a nossa riqueza aumentando. Ó Deus, é aquele que retém mais do que é necessário, Pai, acaba em pobreza, acaba em dificuldade, Senhor Jesus, porque o Senhor nos dá a semente, Pai, para nós plantarmos todos os dias. Oh Deus, se nós comermos toda a semente que o Senhor tem colocado em nossa mão, certamente a nossa colheita, Pai, não terá nada, porque se comermos a semente, Pai, como vai dar fruto aquilo que nós deveríamos ter plantado. Senhor, que essa palavra, Deus, possa estar no nosso coração. Senhor, que nós possamos ser fiel, ó Deus, com o Teu reino, Pai, assim como nós lidamos com a nossa vida em comum. E o Senhor nos diz, ó Deus, que nós deveríamos buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, e as demais coisas o Senhor nos acrescentaria, Pai. Só que hoje, ó Deus, muitas vezes a igreja, Pai, tem buscado os bens materiais, as coisas que nos favorecem, ó Deus, esquecemos do Teu reino, Pai. Mas que nessa noite nós possamos sair daqui, ó Deus, com essa palavra no nosso coração. Devemos buscar o Teu reino em primeiro lugar, Pai. E tem tantas coisas em nossa vida que nós deixamos em segundo plano, e sempre, ó Deus, é o Teu reino. Primeiro plano vem a nossa vida, Senhor, e em segundo, ó Deus, o Teu reino. Mas é diferente que o Senhor nos ensinou, Pai, mas que isso possa sair do nosso coração nessa noite, e nós possamos sair daqui pensando, ó Deus, que o Teu reino sempre tem que estar em primeiro lugar, e nos capacita, ó Deus, capacita aqueles, ó Deus, que tem colocado, ó Deus, o seu dízimo, as suas ofertas, Senhor, retribua 100 vezes mais, em nome de Jesus, sobre a vida desses irmãos, Senhor, sobre a vida daqueles que são fiéis, que abraçaram a causa das missões, Senhor, retribui, ó Deus, sobre a sua vida, em nome de Jesus, Pai. Eu os abençoo nessa noite, para a glória e honra do Teu nome, Jesus. Amém.
Vamos adorar o Senhor essa noite. Você fica de pé e adore o Senhor. Amém? Os instrumentos vão estar tocando e você vai estar adorando o Senhor. Certo? Adore a Deus essa noite. Preste seu culto ao Senhor. Eu não sei quando você começou a prestar o culto a Deus, se durante o dia, se agora na hora da saída ou agora aqui. Mas que você possa colocar para fora aquilo que está no seu coração com respeito a Ele. Esqueça agora suas preocupações, suas lutas, deixe de voltar para o Senhor e só se preocupe em adorar. Servir a Ele, amém? Preste o seu culto ao Senhor. Você veio aqui para isso. Eu dou um conselho. Você fechar seus olhos é melhor. Porque você de olho aberto, você presta atenção, você distrai, você acaba não adorando ao Senhor. Se você tem dificuldade, feche os seus olhos e adore a Ele. Amém? Aproveite esses minutinhos. Preste o seu culto a Deus. Reverencie o Senhor.
Faz um sacrifício de coração que declara, Deus, que o Senhor é maior que a carne, é maior que o alimento, é maior que o pão. Reveste o Senhor. Andar com o Senhor, ó Deus, é ter alegria. Andar com o Senhor é experimentar paz. Andar com o Senhor, ó Deus, é ter uma vida tranquila e sossegada, Pai. Andar com o Senhor é experimentar as tuas bênçãos, os teus milagres a cada dia, o teu livramento. Mudarei sua vida, te farei um novo homem, pra me adorar. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus. fracasso.
graças ao Senhor e o seu Santo Espírito sempre pronto estou. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado a Deus pela tua proteção, pelo teu cuidado, pelo teu milagre. Eu reconheço, Senhor, que o Senhor é o único que olha para mim com os olhos de misericórdia. O Senhor não olha para mim como as pessoas olham, com olhos críticos. Porque o Senhor não olha a aparência, mas o Senhor olha o que está no meu coração. O Senhor sabe que mesmo cheio de defeitos e erros, o Senhor ocupa um espaço tremendo no meu coração. E o Senhor sabe, ó Deus, eu sou sincero quando estou com o Senhor. E entre nós não há segredo, não há mistério. Mesmo aquelas coisas, ó Deus, que se falasse para as pessoas, elas ficariam escandalizadas. O Senhor me dá liberdade de falar com o Senhor. E quando eu saio da tua presença, eu saio renovado, restaurado, tendo a plena certeza de que fui aceito pelo Senhor, porque o teu sangue ali na cruz me purifica de todo pecado. Aleluia. Deus, as decisões mais difíceis que eu tenho que tomar sempre estão aos teus pés. É difícil tomar alguma decisão sem antes chegar aos teus pés e pedir ajuda do Senhor e a tua misericórdia. Porque eu sei que os seres humanos têm a mente humana, mas o Senhor não. O Senhor é Espírito, o Senhor é vida, o Senhor me formou e me criou. Então o Senhor sabe como trabalhar, como mexer, como transformar aquilo que não te agrada. Eu sou grato a Ti, Pai. Por isso eu me alegro nesta noite, Senhor, e declaro que sem o Senhor nós seríamos consumidos. Se não fosse o Senhor, eu seria destruído. Mas por causa do Teu grande amor, eu tenho o privilégio de estar na presença do Pai e chamá-lo de Pai. Aleluia. Não porque sou perfeito, mas porque amo ao Senhor. E o Senhor me deu essa liberdade em Jesus, de te chamar de Pai. Aleluia. O Senhor me deu essa liberdade de te chamar de meu irmão mais velho. E eu não trato o Senhor como Deus, embora saiba que o Senhor é Deus, mas eu trato o Senhor como meu Pai, meu irmão, meu amigo, aquele que está sempre pronto a me ouvir, aquele que quando eu tenho os confrontos mais difíceis, eu ouço sua voz no meu ouvido e dizer: filho, estou aqui, fica firme, não tenha medo, eu estou com você, não se assuste, não se apavore, eu estou no controle. Aleluia. Por isso eu me alegro na tua presença, Pai. Oh Deus, o meu choro não é de tristeza, mas é de felicidade de ter um Deus tão amoroso, tão bondoso, que cuida daqueles que te amam, daqueles que têm um coração sincero, daqueles que não fingem amar ao Senhor, mas amam o Senhor. Aleluia. Te louvo, Pai. Por isso, nesta noite, ó Deus, eu me alegro em fazer parte da nação santa, o povo escolhido, comprado por um alto preço, o sangue de Jesus. Aleluia.
adoramos, Deus. Te adoramos, Pai. Tu és o único. E na tua presença toda tristeza vai embora. Todo choro cessa. Todo desânimo sai. Os demônios tremem na tua presença. Oh Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te adoramos, Jesus. Oh Deus. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Oh Deus. Se você, eu não sei quantos anos você tem, mas se você se sente jovem, adore o Senhor com as suas forças. Adore o Senhor com a sua mente, com o seu coração. Seja grato a Deus por aquilo que Ele é. Amém? Pode ser.
nação santa, as portas do inferno não podem prevalecer sobre sua vida. Porque quem faz parte da nação santa tem essa promessa de Deus. O inferno pode se levantar, o diabo pode tramar armadilhas, mas ele não prevalece. Porque Jesus está conosco e Ele nos guarda e nos protege e nos dá vitória. Então, se você se sente derrotado, está desanimado, toma posse e exige que o diabo devolva para você a sua felicidade, a sua alegria, sua saúde, seus bens que ele pode ter tomado. Tenha fé. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem. E a Bíblia diz: resiste ao diabo e ele foge. Eu não sei qual área da sua vida que ele está atacando. Eu não sei se é sua vida financeira, se é sua saúde, se é sua família, seu casamento, seus sentimentos. Eu não sei qual é a área que ele está atacando. Mas exercita a sua fé e exige que ele devolva. Você tem o DNA de Deus ou não? Ele diz que nos criou a imagem e semelhança dele. O sopro dele naquele boneco de barro foi que nos deu vida. Então o DNA de Deus está em nós. E Deus é um Deus de vitória, é um Deus de bênção. Então toma, exige. Não aceite que o diabo faça de você o que ele bem quer. Exercite sua fé, jejue, ore, adore ao Senhor, leia a Bíblia, coloque em prática na sua vida, e as portas do inferno não vai prevalecer. Ou vocês não lembram que está escrito na palavra de Deus que aquele que ouve as palavras dele e pratica, constrói a casa numa rocha, que vem os ataques do diabo, vem as armadilhas, a artimanha, mas você não se abala, você permanece de pé. Agora, para isso precisa você se posicionar como filho de Deus e viver como filho de Deus. Procurar viver de uma forma que agrade a Ele. Amém? Então aproveite agora e exercite a sua fé em nome de Jesus.
nos colocou em uma família santa, nos fez fazer parte de uma família santa, nos deu autoridade sobre o diabo, porque a Bíblia diz que diante do nome de Jesus Cristo os demônios se dobram. Nos deu autoridade sobre as enfermidades, nos deu autoridade sobre tudo que existe na terra. Então o que é que podemos fazer com Deus assim? Só adorar, só adorar Ele, só glorificar o nome dEle. Então adore Ele, porque foi Ele que fez isso, foi Ele que fez esse milagre, de fazer você reinar sobre os vícios. Quantos de nós não tinha vícios? E o Senhor nos deu autoridade para reinar sobre os vícios, e hoje estamos livres dos vícios. Quantos de nós éramos violentos? E o Senhor nos deu autoridade para reinar sobre a violência, e nós hoje somos pessoas de paz. Quantos de nós viviam uma vida amarrada, presa, sem alegria? E o Senhor nos libertou, e hoje somos livres. Só podemos adorar Ele, só podemos glorificar o nome dEle. Aleluia, oh Deus.
Senhor, Pai. Não existe outro que possamos confiar, Pai. Porque por mais bom que o ser humano seja, ele não é perfeito. Por mais forte que ele se considere, ele não é perfeito. Por isso que muitas vezes, ó Deus, nos decepcionamos com as pessoas, porque não compreendemos que elas são humanas que nem nós, que estão sujeitas às mesmas falhas que nós cometemos. Por isso muitos de nós, ó Deus, se tornam juízes, se achando melhores que os outros, porque não conseguem entender, ó Deus, que na terra só teve uma pessoa que foi perfeita, Jesus Cristo. E que os seres humanos, ó Deus, são pessoas que lutam para fazer o melhor. Lutam, ó Deus, para ser o melhor possível, mas que não são perfeitos. E muitas vezes, ó Deus, nós colocamos a nossa confiança nos seres humanos e falhamos. Pessoas que nós dizemos que são honestíssimas, de repente a gente descobre que não são tão honestas assim. Pessoas, ó Deus, que muitas vezes a gente coloca em altos lugares, nos decepcionamos só por não compreender que na terra o único perfeito que andou foi Jesus Cristo. E é Ele que nós devemos nos apegar, confiar. É Ele que devemos entregar nossa vida e amar. Mas nós muitas vezes entregamos nossas vidas aos homens, entregamos aos seres humanos. É claro que temos que confiar nos homens, mas não da forma que muitos confiam, não da forma que muitos, ó Deus, agem. O único, ó Deus, que deveríamos ter fanatismo se chama Jesus Cristo, porque Ele é digno, ó Deus, de todo o sacrifício humano. Por isso que Paulo, João, Pedro, Tiago, Mateus, Lucas, Judas foram homens, ó Deus, que sacrificaram suas vidas por Jesus. Foram chamados de fanáticos religiosos. Por isso, ó Deus, que Sadraque, Mesaque e Abednego foram homens assim, que a nossa mente humana eram loucos, de preferir entrar numa fornalha de fogo do que adorar o homem. Por isso que Daniel, ó Deus, pela nossa mente humana teve uma atitude louca de teimar e orar 3 vezes ao dia com a janela aberta, sabendo que ia ser castigado. A tua palavra está cheia de homens e mulheres fanáticos pelo Senhor, que entregaram suas vidas pela fé no Senhor. E hoje, ó Deus, eu creio que o Senhor procura na terra homens e mulheres com esse mesmo coração, um coração disposto a pagar o preço, para que o Senhor cresça sobre a terra. Corações dispostos, ó Deus, a muitas vezes ser excluídos, ser colocados de lado, ser criticados, perseguidos, para que o teu nome seja grande na terra. Por isso que a tua palavra diz que o Senhor procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Os nossos antepassados foram assim. Mesmo os grandes homens da nossa era também foram assim. Teve muitos homens, ó Deus, da nossa era, que foram fanáticos pelo Senhor. Homens, ó Deus, que abandonaram tudo para levar seu evangelho, ó Deus. As tribos indígenas americanas pondo suas vidas em risco. Mulheres, ó Deus, que largaram tudo, Senhor, para se enfiar dentro das florestas, para levar o teu nome ao povo indígena. São homens e mulheres, ó Deus, dignos de honra. São homens e mulheres, ó Deus, que devemos tirar o chapéu, Pai, porque foram fanáticos, mas não por um homem, mas por Jesus Cristo. Que o Senhor nos ensine, ó Deus,
Levanta nessa geração, ó Deus, nesses últimos dias, homens e mulheres, Pai, que estejam dispostos a gastar sua juventude, a se desgastar fisicamente, só para levar a tua palavra aos perdidos. Eu sou grato ao Senhor, Pai, por fazer parte dessa geração que abriu mão de tudo para que teu evangelho chegasse na nação Aparecida. Junto com aquele americano, ó Deus, que traduziu a Bíblia, junto com o pastor Orlando, ó Deus, que já descansa com o Senhor. Eu sou grato ao Senhor, Pai, por esse privilégio de fazer parte dessa geração fanática pelo Senhor, que não se preocupou, ó Deus, com o sustento, não se preocupou, ó Deus, com o que comer ou o que vestir, mas confiou no Senhor. Eu sou grato por fazer parte de uma geração que os filhos não foram impedimento para fazer a tua obra, que o casamento não me impediu de me doar pelo Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque não é privilégio meu, mas é do Senhor que me escolheu. E toda a honra, Pai, eu sou grato ao Senhor, porque é o Senhor que renovava minhas forças, ó Deus, a cada manhã, minha fé, meu ânimo e a minha confiança a levar a tua palavra, ó Deus, ao povo rejeitado, que hoje é amado, porque o Senhor transformou e mudou sua vida. Hoje todo mundo ama esse povo, Pai, mas poucos sabem que o Senhor mudou a vida dessa nação. E hoje os parecidos, ó Deus, são uma bênção. As cidades, ó Deus, os reverenciam, mas eles não sabem, ó Deus, que a mão do Senhor esteve ali e está ali. E eu sou grato ao Senhor, Pai, pela minha parte, pela parte que me coube fazer. Te agradeço também pela parte do pastor Orlando, pela parte do americano, ó Deus, que a única coisa que ele fez foi traduzir o Novo Testamento para a língua parecida. Mas foram homens que abriram o caminho, foram homens que enfrentaram, ó Deus, as lutas, para que o Senhor fosse conhecido no meio dessa nação. Levanta, Senhor, nessa geração, homens e mulheres, dispostos, ó Deus, a colocar o Senhor acima das suas coisas, da sua própria vida. Eu oro nesta noite, ó Deus, para que o Senhor levante trabalhadores, ó Deus, que queiram trabalhar, não pessoas que buscam título, e depois que tem o título, não faz jus ao título que recebeu, mas homens e mulheres que recebam o título e honrem o título que recebeu. Levanta, Senhor, trabalhadores, Pai, porque o fim está próximo e Satanás está trabalhando ardentemente, está destruindo vidas, famílias, casamentos, está destruindo as pessoas, Pai. Levanta trabalhadores, ó Deus, dispostos a se sacrificar para que o seu nome seja conhecido. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua graça e pelas tuas misericórdias, Senhor. Aleluia, Deus. Amém. Os irmãos podem, aqueles que estão em pé, podem se assentar. Amém. Oh Deus. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 8. Todos aqui, eu imagino, que querem ser felizes, não?
Tem alguém aqui que não quer ser feliz? Todos nós queremos, né? Mas tem uma notícia interessante. A felicidade não é aquilo que nós conhecemos como felicidade. Porque para nós o que é felicidade? Quando tudo vai bem, quando minha família vai bem. E as pessoas vivem em busca de felicidade, mesmo nós, que somos cristãos, vivemos em busca de felicidade. Mas eu quero dizer para você, a verdadeira felicidade só tem aquele que encontra o caminho dado por Deus. Porque essa felicidade que eu vejo as pessoas falarem é tudo passageiro. Você já viu, você está feliz, e de repente pergunta, querido, acabou a felicidade. Sim ou não? Você está feliz, de repente perde o emprego, acabou a felicidade. Você está feliz, alegre, pulando, soltando fogos, pinta uma separação, acabou a felicidade. Você está feliz porque ganha bem, tem um bom salário, aí de repente o patrão diz, olha, a coisa apertou, vou ter que dar suas contas. Acabou-se a felicidade. Você percebeu que a felicidade humana não é felicidade? É pura fantasia e ilusão. Porque a felicidade humana ela é baseada em coisas. Não é a felicidade que Deus dá. A felicidade que Deus dá ela é permanente. Você estando bem ou estando mal. Você tendo perdas ou não. Você ganhando bem ou não. Você tendo emprego ou não. A felicidade de Deus ela é permanente. A humana não, a humana é passageira. A humana são momentos. Nós temos momentos de alegria, mas não somos alegres. Mas tem um caminho que deixa você sempre alegre, mesmo quando as coisas não vão bem. E esse caminho se chama Jesus. Esse caminho se chama Deus, Jeová. Nós sofremos porque a nossa busca não é pela felicidade dada por Deus. A nossa busca é pela felicidade que nós queremos, que nós desejamos, que nós ansiamos e planejamos. Por isso que muitos de nós não têm uma vida cristã equilibrada. Por isso que a maioria de nós somos uma montanha-russa. Sabe por que eu falo montanha-russa? Porque hoje você está lá em cima de alegria, amanhã você está lá embaixo de tristeza. A gente não consegue ter um equilíbrio, porque nós somos guiados por vista. Mas quando nós amamos a Jesus e somos guiados pelo que Ele diz, as coisas podem estar mal como tiver, não vai roubar a sua fé, não vai roubar a sua paz nem a sua alegria. É claro que as circunstâncias vão tentar, o diabo vai tentar, as pessoas vão tentar. Porque o ser humano, aquilo que ele não compreende, ele tem uma mania de apontar dedo, condenar, criticar. Porque ele tem um sistema, nós estamos embutidos em um sistema que tem umas regrinhas que impedem que sejamos felizes. Você quer ver o nosso sistema? Se perde um ente querido, tem que sofrer, tem que morrer, tem que desmaiar, tem que ficar doente. Se falta dinheiro, nervosismo, briga, contenda. Muitas vezes tem lares até destruídos por causa disso. E tem mulheres que não conseguem passar por apuro. Quando chega o apuro, a primeira coisa que ela faz é massacrar o marido, sufocar o marido, imprensar o marido.
porque ela não consegue enfrentar os momentos difíceis. Por outro lado, tem marido assim também. Como ele está passando um momento difícil, ele não tem paciência com a esposa, não tem paciência com os filhos, não tem paciência com nada, desanima. Se Deus não tiver misericórdia, perde até a fé. É assim que nós vivemos. Mas quem tem Jesus, não. Quem verdadeiramente conhece Cristo e anda de mãos dadas com Deus, não estou falando de perfeição, porque Deus não anda de mão dada comigo, não é porque eu sou bom ou perfeito, mas é porque Jesus rasgou o que me separava dele e me deu livre acesso a ele. Nós é que temos a mania de achar que temos acesso a Deus porque somos bons. Não, nós temos livre acesso a Deus por causa de Jesus, que o véu que nos impedia de chegar até Ele, Jesus rasgou. Ou você não lembra que quando Ele entregou a vida, falou: Pai, tudo está consumado? A Bíblia diz que no templo o véu do Santo do Santo rasgou, abriu, porque antes nós não víamos o que estava lá dentro, mas daquele momento em diante a gente passou a ver, o caminho foi aberto. E quando a gente conhece a Deus de uma forma profunda e Jesus, nós temos alegria, independente da situação que estamos vivendo, porque a nossa fé não está nas coisas, está nele. Ah, pastor, mas aí não é negar as lutas? Não. É você olhar para a batalha e dizer assim: ó, batalha, é você? Tá bom, você não quer sair? Então fique aí, continue aí e toca a vida, segue em frente. Mas como nós queremos a felicidade humana, nós não gostamos de ser envergonhados, não gostamos de ser humilhados, não gostamos de ser pisados, a gente perde a fé, perde o ânimo e perde a alegria. Porque a gente diz assim: voltar lá atrás é vergonhoso. Para quem? Voltar lá atrás é coragem de você dizer: eu errei aqui, volta e começa de novo. Isso é coragem. Só não volta atrás o medroso. Pastor, medroso é medo de passar vergonha, medo de ser humilhado. Só que quem volta lá atrás se renova, porque ele recomeça, ergue a cabeça, e aqueles que o humilharam e zombaram dele são envergonhados. Por que eles são envergonhados? Porque ele vai ver que aquele que ele considerava derrotado se tornou vencedor. Sabe por quê? Porque ele confia em Deus. Ele não permite que as lutas e as tribulações dele impeçam dele viver Jesus, mesmo humilhado, mesmo sendo as pessoas falando aos montes. Você pode dizer assim: pastor, o senhor fala porque nunca passou por isso. Passei sim, e não fugi. Não fugi, fiquei. E hoje, para a glória de Deus, as pessoas que julgaram mal estão envergonhadas. Aquelas pessoas que saíam com um saquinho de lixo, bem na hora que eu tinha que resolver um problema, e depois criticava e mentia, porque mentiram, dizendo que eu queria tomar a casa do rapaz, nem sabia o que a gente estava conversando. Hoje são envergonhados. Eu não fugi, estou aqui. E Deus deu vitória. Quem olha para Jesus, querido, não tem medo de reconhecer que errou e começa. Não se esconde, não foge, ele avança.
Sabe por quê? Porque a felicidade e a alegria vem de Deus, não é das coisas. A Bíblia diz que aquele que semeia com lágrimas, nós estudamos esses dias aí a respeito disso. Aquele que sai semeando a semente com lágrimas, ele tem uma colheita, uma alegria. Ele colhe sorrindo. Mas nós buscamos a felicidade humana. E a felicidade humana a gente se preocupa em mostrar para as pessoas. A felicidade de Deus, a gente não tem que mostrar nada para ninguém. A gente não tem que provar nada para ninguém. Por isso que eu estou aqui hoje ainda. Porque eu não tenho que provar nada para ninguém. Não devo nada para ninguém. Você diz assim, pastor, o senhor é ignorante, é bruto. Ué, meu amado, pense se quiser, mas eu pergunto, alguém paga minha água? Alguém paga minha luz? Alguém põe comida na minha mesa? Alguém abastece meu carro? Então por que eu vou me preocupar? Então por que eu vou ter que prestar conta? Então por que eu tenho que mostrar para eles? Eu não tenho que mostrar nada para ninguém. O único que eu tenho que mostrar alguma coisa se chama Jesus. Só. Os outros pensem o que quiserem, falem o que quiserem. Minha paz não tira. A minha alegria, meu sorriso não vai sair do meu rosto, porque falaram mal de mim. Eu costumo dizer, enquanto falam mal de mim, eu trabalho. Aí você diz assim, não, mas o pastor não trabalha, trabalho. Qual é o seu trabalho, pastor? Reino de Deus, obra de Deus. Enquanto falam de mim, eu faço discípulo. Enquanto falam de mim, eu batizo. Enquanto falam de mim, eu prego. Essa é a resposta. Porque quem me sustenta se chama Jesus. Quem cuida de mim se chama Jesus. Não que as pessoas não cuidem, cuidam, mas nem sempre você pode estar junto. Tem situações que você não pode me ajudar. Se é um dinheiro, você até pode. Se é uma cesta básica, você pode. Mas tem coisas que você não pode. Por exemplo, você não tem o poder de entrar na minha mente e no meu coração, mas Jesus tem. Então a gente não pode colocar a nossa alegria e felicidade nas coisas terrenas. Muitos de nós sofrem por isso, porque a gente vive querendo provar para os outros quem somos, que você não tem que provar nada para ninguém. Se você errou, vai para Jesus, volta lá atrás, se arrepende e começa de novo. Não se acovarde, não tenha medo. O medroso é aquele que erra e continua no erro, porque não tem coragem de se arrepender, não tem coragem que os outros vejam que errou. Não, meu irmão, errou, começa, volta lá atrás, começa de novo, para você ter uma vida feliz, porque com Jesus a gente é feliz. Eu vou dizer uma coisa aqui que alguns sabem. Chegou um momento da minha vida, que o meu aluguel atrasou uns meses, e o César chegou para mim e falou, pastor, olha, o senhor sabe, tem tantos meses, então não tem como o senhor me arrumar pelo menos um pouquinho. Eu falo, César, não tem, mas eu vou dar um jeito. Cheguei em casa, orei, aí me lembrei de uma pessoa. Eu digo, vou lá. Muitos teriam vergonha de fazer isso. Eu não tenho. Fui lá, falei, ó, você me empresta o dinheiro? Aí ele olhou para mim assim, mas para que esse dinheiro? Eu digo, é para pagar o aluguel. Ele falou assim, mas se eu te der para você pagar o aluguel hoje, o mês que vem você não vai estar aqui de novo? Falei, não. Mas vai resolver, resolve. Essa pessoa chegou para mim e falou, ó, me deu um cheque e falou, use. Eu falei, ó, tal dia eu te pago. Ele falou, não paga, você vai usar e boa, meu irmão. Foi a última vez que eu pedi dinheiro emprestado.
para pagar aluguel. Aquele mês resolveu. Mas eu não arrumei minhas coisas e larguei a obra de Deus e fazer meus compromissos com Deus, porque eu estava sendo envergonhado. Então não estou pregando teoria não, querido. É prática. Valdomiro conhece esse homem. É o Nelson, esposo da doutora Marisa. Quem duvidar, começa com ele. Porque o homem que olha para Deus, ele confia em Deus. Ele não se preocupa com o que os outros dizem. Ele se preocupa com o que ele é e com o que Deus quer que ele seja. Agora, aqueles que vivem a religião ficam preocupados: o que é que vão pensar de mim? Ah, se eu falar isso é vergonha. Que humilhação. Eu, servo de Deus, uma serva de Deus, passar numa situação dessa, não importa. Porque a Bíblia diz que aqueles que são humilhados serão exaltados. Irmão, você quer felicidade? Você quer vitória? Busque conhecer a Deus. Coloque a palavra de Deus como centro da sua vida. Hoje as pessoas olham para mim porque não sabem a minha história, acham que tudo é maravilhoso. Até hoje não é maravilhoso. Mas a minha alegria vem dele. A minha paz vem dele por ver a palavra dele ser verdade, por ver o poder que ela tem e o que ela faz. Muitos de nós hoje sofrem por causa disso, porque a gente vive preocupado com as pessoas, vive preocupado com o que os outros vão pensar, vão dizer, vão achar. Você tem que se preocupar com o que Deus pensa de você e o que Ele acha de você. Agora, se o que você está vivendo desagrada a Deus, aí eu te dou um conselho: se preocupe, mas com o que os homens pensam, com o que os outros acham, não caia nessa bobeira de entrar em depressão, em tristeza, amargura, porque os outros acham, os outros pensam, os outros imaginam. O pior é que tem muito crente entrando por esse caminho, preocupado com o que os outros pensam. Querido, um cristão, ele fazendo bom ou mal, ele vai ser sempre criticado, vai ser sempre perseguido, alguém sempre vai falar mal, alguém sempre vai ter alguma coisa para dizer. Com Jesus foi assim. Você sabia que Jesus foi chamado de cachaceiro? Sim ou não? Jesus foi chamado de cachaceiro. Lembra que falou que ele era beberrão? E Jesus era cachaceiro? Não. Jesus foi chamado de comilão. Foi chamado de arruaceiro. Se o nosso mestre passou por isso, você não quer passar. Você quer ser mais perfeito que ele. Querido, quem tem Jesus tem alegria. Quem tem Jesus não desanima, não desiste, persevera. Eu não sei sua luta, eu não sei sua batalha, mas eu vou dizer para você: se você desistir, você deu vitória para o diabo. E vou dizer para você, às vezes até sua família fica contra você, porque tem situação que a família fica contra, tem situação que nem sua família apoia, mas não interessa. Quando sua família vê a sua fé e a maneira que você se comporta, ela vai te acompanhar, ela vai te seguir, e você vai ver a vitória. Mas você precisa tirar os seus olhos dos outros. Não se preocupe com o que os outros estão pensando. Deixa falar, meu irmão.
Eu costumo dizer que quem tem boca fala o que quer, mas você tem que entender. Assim como eu te dou o direito de você falar o que você quer, respeite o meu direito. E qual é o meu direito? Os ouvidos são meus. Eu deixo entrar o que eu quero. Não é o que você quer, é o que eu quero. Não é o que você fala, é o que eu vejo que dá para entrar, é o que eu vejo que não vai me causar mal, é o que eu vejo que não vai me deixar para baixo. As coisas que falam que vai me deixar para baixo, eu escuto por educação, mas aqui na mente ele está amarrado em nome de Jesus. Sai, diabo, faça igual Jesus fez com Pedro: sai, Satanás, sai daqui, porque aqui entra o que eu vejo que dá para entrar. Agora tem uma coisa que aqui entra livremente. Entra, não importa se ela é dura, se ela é boa, não interessa, é palavra de Deus, então entra, porque eu sei que ela me dá alegria e me dá paz. Porque o que está escrito lá? Bem-aventurado é o homem que não fica ouvindo baboseiras. Estou usando as minhas palavras, mas se você for ler o Salmo 1, você vai entender. Bem-aventurado é o homem que não ouve besteira, que não perde tempo com baboseira, que não se assenta com determinadas pessoas, mas que tem alegria na palavra e nela medita dia e noite. Esse é feliz, esse é abençoado. Hoje muitos de nós não têm uma vida feliz com Deus, porque a gente ouve muita besteira e deixa entrar. A gente vê muita baboseira sendo falada e você deixa entrar. Você deixa os ouvidos, deixa entrar pelo ouvido, e fica com a cabeça cheia de baboseira, que a maioria delas renega o que está aqui. A maioria das baboseiras que nós ouvimos nos leva a duvidar do que está aqui. Por isso que nós não temos felicidade. Mas aquele que ama a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, são pessoas felizes. Não é porque está tudo bem, não é porque não tem tristeza, mas ele é feliz, porque o Espírito Santo dá alegria, Deus dá alegria. A tristeza dela é momentos, a tristeza dela é minutos. Ela não vai dormir triste e acorda triste. Ela pode até deitar triste, mas ela acorda alegre. Ela pode até almoçar triste, mas na janta ela está alegre. Agora aquele que não pega, não olha a Deus, não se alegra com a palavra de Deus, dorme, acorda triste, porque no coração dele só tem coisa ruim, porque ele só ouve coisa ruim. Ele não ouve a educação do pai dele, ele ouve a educação do pai do mundo. Então a mente dele, o coração dele está cheio de coisa que não presta. Então quando ele abre a boca, só sai tristeza, só sai amargura. Mas Deus não quer que a gente seja assim. Sexta-feira na casa do Davi, nós aprendemos um pouco a respeito disso. Mas aprendemos que na mesma fonte não pode sair água salgada e doce. Ou você é doce ou você é salgado. Mas você já viu como tem crente doce e salgado ao mesmo tempo? Eu acho uma coisa esquisita isso. Querido, você é doce ou salgado. Da mesma fonte não pode jorrar duas águas, é uma água só. Mas sabe por que às vezes a gente tem essas duas fontes em nós? Porque a gente não escolheu a fonte. A gente escolheu as fontes.
Então eu bebo água doce e bebo água salgada. Mas quando você escolhe a fonte, se você escolher salgada, você vai ser sempre salgado. Mas se você escolher a doce, você será sempre doce. Então, se tem alguém aqui bebendo duas fontes, eu vou dar um conselho: escolha uma, porque as duas não combinam. Você já viu que a água salgada, quando se encontra com a doce, é um choque? Ou vocês não viram isso aí? Elas não se misturam. Quando elas se encontram, você nota a diferença de uma para outra. Eu não estou falando para você tem que ser só água doce. Eu estou dizendo para você escolher uma fonte. A fonte que você achar melhor, escolha. Agora, não pode de uma fonte jorrar duas águas, salgada e doce. Se a minha fonte é Jesus, é doce. Ah, pastor, mas eu ainda tenho muito sal, eu ainda tenho muita água salgada. Vai para os pés dele. Vai para os pés dele. Você lembra de uma passagem que tem na Bíblia? Que tinha uma água que não era boa para beber, e o profeta jogou uma determinada coisa lá e a água ficou boa para beber? Esse poder Deus tem. Ainda que você seja salgada, escolha a fonte doce, que Jesus vem, coloca o produto dele que se chama Espírito Santo, e você vai se tornar doce. Mas não queira viver sua vida com Deus bebendo em duas fontes. Escolha uma fonte. A fonte doce é vida, a salgada vai matar. Mas você tem que escolher. Você não pode beber água nas duas fontes. Ou você bebe na salgada ou na doce. Mas não pode beber nas duas. Por isso que muitos de nós não é feliz. Por isso que muitos de nós levam uma vida amargurada. Porque a gente bebe nas duas fontes. Nós temos o costume de, não, eu vou beber da doce, aí bebe, maravilhoso. Aí, não, mas eu quero experimentar salgado um pouquinho, aí vai e bebe salgado. Não, ele precisa, ou salgado ou doce. Quem bebe da fonte doce, não falta alegria, não falta paz, independente da situação que ele esteja. Você vai aprender a se tornar uma pessoa que vai viver, que nem o apóstolo Paulo falou, sem viver com muito, sem viver com pouco, sem ter fartura, sem passar falta. Em todas essas coisas, eu já fui treinado pelo Senhor. Quando a gente bebe da fonte doce, isso acontece conosco. Sua felicidade não depende do momento que você está vivendo, depende dele. É ele que te torna feliz, é ele que te torna alegre. Sabe por que eu parei? Quando eu era menino, na fé, eu tinha o costume de dizer, nossa, a coisa está feia. Depois eu comecei a pensar assim, não, para com isso. Se eu estou dizendo que a coisa está feia, ela vai estar feia mesmo. Parei. Hoje as pessoas perguntam assim, tudo bem? Como é que você está? Estou bem. Estou bem. Não estou falando aqui de eu estar passando privação e você me oferecer. Não. Se eu estiver passando aperto e você oferecer, eu dizer, Deus abençoe, irmão. Que maravilha. Você serviu na hora. Não estou falando desse tipo. Estou falando é bem com você mesmo. É em paz com você mesmo. É alegre com você mesmo. Como é que você está, pastor? Estou bem, querido. E não é mentira, eu estou bem mesmo. Tem pessoas que acham que ainda se preocupam achando que eu estou arrasado. Querido, para com isso. Eu estou bem, graças a Deus. Aí financeiramente Deus dá graça. Financeiramente é com o Pai. Estou falando é bem de espírito, de coração, de ânimo.
Porque quem tem Jesus sempre está dentro. Porque os olhos dele estão no Mestre. E quando você põe os olhos em Jesus, você sobe montanhas, salta muralhas, atravessa rios. Ó, é parábola, viu? Senão você vai sair dizendo aí, ó, o pastor está subindo montanha. Para, eu estou usando a metáfora. Eu estou falando de lutas, de batalha. Quem tem Jesus, meu irmão, não se preocupa com as lutas. Não é que ele não vai lutar, ele luta. Mas ele não se preocupa. Ele não deixa a peteca cair porque está enfrentando uma luta. Ele não deixa o desânimo tomar conta porque ele está indo por guerra. E ele guerreia e você nem percebe. Você acha que aquela pessoa, você nem nota. Porque quem confia em Jesus segue os conselhos de Jesus. Lembra que Jesus falou para aqueles homens que tinha pessoas que, para que os outros tivessem misericórdia, às vezes ele jejuava e o semblante caía, desanimava. As pessoas, para. Estou usando outra metáfora. Para, meu irmão. Ainda que você não tenha comido hoje, seja feliz, seja alegre. Deus está com você, tenha ânimo, tenha fé. Perdão, para de viver por aí, pelos cantos, reclamando, murmurando da vida, que você sabia que nesse momento tem gente que está pior do que eu e você, e serve a Deus. Ou você não vê na Bíblia? A Bíblia diz que no mundo inteiro tem pessoas passando a nossa luta ou outras piores. Então a gente precisa parar de se achar o único que sofre. Porque nós temos essa mania, nossa luta é a única luta do mundo. Não é. Nesse momento, várias pessoas estão passando nossas lutas. E outros pior. Então para de olhar a sua luta e olhe para Cristo. Pare de olhar para a situação que você está enfrentando e olhe para Jesus. E se comporte como um filho de Deus. Porque o filho de Deus, ele crê no que ele não vê. Mas acontece uma coisa interessante. E se você crê no que você não vê, traz paz. Porque você hoje está no sufoco. Aí você diz assim, Deus proverá. Você descansa. E o mais incrível, chega amanhã ou a depois, Deus proverá. Não sei se vocês têm passado essas experiências, eu passo muito. Coisa da fé, Deus proverá. Chega no outro dia, Deus provê. Então nós precisamos parar de olhar o que vemos e acreditar no que não vemos. E a palavra de Deus é você crer no que você não vê. Você querer viver a palavra de Deus acreditando se ver, você nunca vai viver. Jesus falou, eu sou poderoso para suprir todas as suas necessidades, de acordo com as minhas riquezas gloriosas. Estou usando a minha linguagem. Aí você, o que você está vendo? Nada. Mas quando você crê, você tem paz, você tem alegria. E o mais incrível, você vai descobrir que Deus provê. Porque às vezes aquelas contas que você achava que você não ia pagar, você paga. Quando você vê, pagou. Aí eu me pergunto, que adianta ficar triste se Deus dá graça para pagar? Se Deus dá condição de você acertar? E se Deus te dá graça de você servir às vezes algum amigo, uma amiga que te procura? Você já percebeu isso? Que a gente fica agoniado, desesperado, perde a paz, e quando a gente vê, paga, vai pagando. Então pergunto, para que olhar o que você vê? Por que você não olha o que você não vê? Olhe para Jesus. Você está vendo Jesus aqui?
Estou falando claramente, você está vendo Jesus aqui? Não, mas Ele está aqui. Então aprenda a olhar porque você não vê, em vez de você olhar porque você vê. Porque se você só olha o que você vê, você vai enfrentar desespero, tristeza, ódio e raiva. Porque você olha para a situação e você passa a ter ódio de quem causou a situação, passa a ter raiva de quem causou a situação. Isso vai te dar alegria? Isso vai te dar paz? Não. Pelo contrário, vai tirar a sua paz e vai roubar a sua alegria. Quantas pessoas que não são felizes por causa disso? Porque fica olhando o que fizeram. Olha, se eu fosse olhar o que fizeram para mim, eu seria a pessoa mais cheia de ódio, de raiva. Porque eu não minto não, já recebi muita ingratidão. E de pessoas que a gente fez muita coisa, mas que foram ingratas. Se eu fosse olhar para isso, eu não faria mais nada para ninguém. Mas e daí? O problema é dele. A Bíblia diz que aquilo que semeia você colhe. O problema é seu, meu amigo. Eu vou continuar fazendo. Por quê? Porque a palavra diz que se eu não deixar de fazer o bem, se eu não desanimar e continuar fazendo bem, eu vou colher. Isso é olhar para Jesus. Isso é olhar para Jesus. Eu não vou deixar de fazer o bem porque me decepcionei. Claro que tem gente que apronta muito, faz tranqueira, faz tudo, mas você tem que continuar fazendo bem. Entenda bem o bem que eu estou falando você fazer, viu? Não vá confundir as coisas e enterrar os pés pelas mãos. Quando eu falo fazer o bem, é de você servir e ajudar as pessoas. Não é você fazer aquilo que você não pode fazer para servir. É o contrário. Você serve se você pode. Porque se você não pode, você tem que ser servido, sim ou não? Se eu não posso, como é que eu vou servir? Nosso Deus não é injusto, Ele é um Deus justo. Injusto é isso. Deus me condena se eu posso e não faço. Aí Ele me condena. Mas se eu não posso fazer, mas eu tenho desejo de fazer, Deus olha para mim como se eu tivesse feito. Essa é a diferença para muitas pessoas. Eu quero fazer, mas eu não posso fazer. Deus olha para mim e Ele vê o contrário. Ele vê que eu fiz. Porque Ele sabe, Ele não fez porque não pode, mas o desejo dele é fazer. E isso traz paz. Porque Deus não julga segundo os olhos humanos o que Ele vê. Ele julga o que está aqui dentro. E Ele sabe, essa pessoa queria ajudar, mas ela não pode ajudar. Ele também sabe, aquele pode ajudar, mas não ajuda. Esse, o julgamento é outro. Agora, aquele que não pode, você pode falar mal dele, você pode amaldiçoar ele, você pode xingar ele, você pode fazer o que você quiser. Ele vai continuar avançando, sendo feliz e alegre com Deus. Porque Deus viu, ele não pode fazer, mas o coração dele é para fazer. Mas às vezes a gente larga a palavra de Deus para olhar. Não, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, o que é que vão pensar? Pense o que quiser. Você não pode. Você não pode. Ah, mas vão me chamar de ruim, deixa eu chamar. Agora, se você pode fazer e não faz, você é ruim mesmo. Aí você é ruim mesmo. Aí você é mal mesmo. Porque você pode, mas não faz. Agora, se você não pode, alguém tem que fazer para você. Ou não? Alguém tem que fazer para você, você não pode. Então alguém tem que fazer.
Mas você é aquela pessoa que quando pode, você faz. Então descansa sua mente, descansa seu coração. Para de se preocupar com o que os outros acham ou pensam. Para de ficar se assim atormentando. O que é que os outros vão dizer? Você quer ver? Vou dar um exemplo nosso aqui. Querido, você tem um coração de dizimista e você é dizimista, mas por algum motivo bateu na sua porta uma dificuldade e você não pode dizimar. Eu vou dizer para você, você é dizimista. Porque Deus sabe que você é dizimista. Você não dizima porque não pode. Agora, aquele que tem para dizimar e não dizima é o contrário, é miserável. Porque ele pode, mas não faz. É diferente. Não pense que Deus vai condenar você porque você não traz. Você não pode. Aconteceu um imprevisto, você perdeu o emprego, ou atrasou o salário, alguma coisa aconteceu. Você vai continuar sendo dizimista. Então não se atormente. Não fique preocupado com o que o pastor vai pensar porque eu parei de dizimar. Ah, mas eu era dizimista, que a irmã não interessa. Deixa o pastor pensar o que ele quiser. Porque você sabe, seu coração é dizimista. Você é dizimista. Só que aconteceu imprevisto. Mas você sabia que tem crente que se condena por isso? Querido, não perde sua paz por causa disso. Porque Deus conhece o seu coração e o meu. Deus sabe que se eu tivesse eu dava. Mas Deus também sabe, se eu for um cara ruim, que eu tenho não dou. Quando Deus vai dizer, eu tenho. Deus sabe. Eu posso te enganar, mas Deus eu não engano. Deus sabe o que está aqui dentro. Deus sabe o que eu tenho aqui. Você não sabe. Então não se atormente. Para de olhar, de se preocupar com a questão só. Você tem que se preocupar. Se você pode, não faz. Se preocupe. Porque aí, quem está te vigiando não sou eu. É Deus. Ele sabe que você pode. E aí é problema seu e dele. Aguente as consequências. Agora, se você não pode, você achar que Deus vai condenar, ai, mas eu estou com vergonha, larga a vergonha, irmão.